Fala galera do canal Botafogo Digital, eu sou Carlos Albuquerque e segunda-feira, começando a semana, sem novidades, Botafogo líder, mais líder do que nunca. Vamos começar falando, antes de falar do jogo de ontem, tá? Antes de falar, vamos comentar aqui a chegada do zagueirão Bastos. Aconteceu a chegada do Bastos ontem no Galeão, ali por volta de 8h30 da manhã. Inclusive tem um vídeo na internet do BTB Esportes, que foi o canal que estava ali presente no Galeão, aguardando a chegada do zagueiro angolano. Chegou com a família, né, com a esposa, acho que ali um ou dois filhinhos. Enfim, a esposa sorridente, isso é muito bom, né? A gente viu aí recentemente alguns jogadores que... acaba que é a esposa que manda na vida da gente, né? Essa que é a verdade. Que não estavam muito felizes de ir para o Rio de Janeiro, né? Caso do Zahavi. Parece que isso não aconteceu com Bastos, porque a esposa estava bem sorridente, ao lado do Bastos também animado, muito cansado, né? Ele falou ali, as primeiras palavras dele, que a viagem foi bem cansativa e que ele estava muito animado para essa nova fase no Botafogo, né? Mal posso esperar para começar essa aventura no Botafogo, mas aventura no bom sentido, né? Assim, tipo, nova etapa na vida dele, e o pessoal do Botafogo já estava esperando ele ali, conduziu até uma van, né? O BTB Esportes mostrou tudo isso numa manhã chuvosa no Rio de Janeiro. Aliás, continua chovendo, né? A chuva não para, né? Choveu o final de semana inteiro e parece que vai agora até quarta-feira. Ainda bem que o Botafogo vai viajar para a Argentina. Não sei como é que tá o tempo por lá. Deve estar frio, certamente. Mas se o Botafogo fosse ficar só treinando aqui no Rio, não seria uma boa, porque a previsão realmente é só melhorar um pouco lá para quinta-feira. Muito frio e muita chuva no Rio de Janeiro. Então é isso, galera. Bastos chegou, tá? Ainda faltam uns detalhezinhos. Galera, eu tô com o olho aqui vermelho. Não é porque eu dormi muito, nem tomei nada, não. Não sei, deu uma alergia aqui ontem. Enfim, seguimos. Então, assim, o Bastos ainda depende de alguns detalhes para aparecer com o nome no bid, tá? E o prazo é até o dia 15/9. Daqui a pouco eu falo melhor aí dessa questão aí do prazo do dia 15 de setembro, beleza? Antes de falar do jogo propriamente dito, vamos falar aí que o Botafogo continua quebrando, né, marcas incríveis. Ontem, por exemplo, ele igualou a invencibilidade de 19 jogos, chegamos a 19 jogos sem perder, desde aquele jogo lá da Arena da Baixada, que era um recorde que já perdurava aí desde 2013, tá? Há 10 anos atrás. E também, mais um recorde incrível dessa campanha histórica do Botafogo, é que o Botafogo é a primeira equipe a vencer os primeiros 11 jogos em casa. Isso mesmo, 11 jogos do Brasileirão, e é a primeira equipe a fazer isso. E a gente já começa a imaginar até que vai ser um recorde muito difícil de ser quebrado, né, nos próximos anos, décadas, quem sabe, e temos tudo aí. Vamos falar muito durante essa semana, mas chegar ao 12º jogo, sábado que vem, né? Tomara. Temos tudo para isso, né? Galera, voltando aqui que eu falei do nome do Bastos, né? Bastos Kisanga, né? Para ser no bid. O Botafogo, na última sexta-feira, entregou mais 4 nomes de jogadores, tá? Isso aí, na verdade, é uma burocracia ali da CBF. O Botafogo chegou a 50 nomes. Aí você me pergunta, Carlos, o Botafogo tem 50 jogadores inscritos no Brasileirão? Sim, porém, alguns, parece que 8, já saíram. Caso do Daniel Borges, do Luiz Segovia, recentemente do Gustavo Sauer, né? Alguns jogadores que já saíram dessa lista, mas, de qualquer maneira, o Botafogo cumpriu essa exigência e botou mais 4 nomes que eu vou passar para vocês, jogadores desconhecidos ainda da torcida, tá? Mas que estavam na equipe B, né? E foram promovidos aí, então integraram essa listagem, né, da CBF. É o Lucas Barreto, goleiro, então mais um Lucas aí, goleiro, né? O Ramon, lateral esquerdo, o Newton, volante, e o Dudu, atacante, tá? São os 4 nomes aí, informação do Matheus Mandi, tá? O Bastos tem, volto a dizer, até o dia 15 de setembro, vai ser antes, com certeza, para o Botafogo ainda colocar o nome dele, inscrever nessa listagem, né? Aumentar essa listagem para 51,
temos até 15 de setembro, então vai dar tempo, vai dar tempo. O próprio Bastos comentou, né, da burocracia que envolveu questões passaporte, agora tem a questão do CPF, para ele finalmente poder vir para o Brasil. O Bastos que teve ontem no Newton Santos. Galera, antes do jogo começar, o Lucas Perry recebeu a homenagem do Textor, das mãos do Textor, né? Isso foi divulgado nas redes sociais do Botafogo. A camisa com o patch dos 50 jogos pelo Fogão, passou rápido, né? 50 jogos do Lucas Perry, homenagem mais do que merecida, nosso goleirão, né? E ali o Textor comentou, né, enquanto entregava a camisa, comentou: o pessoal do Crystal Palace até hoje fala de você. Lembrando que o Perry teve uma passagem, né, fez um estágio lá pelo Crystal Palace, muito antes até de existir aí a Igor Holden com o Botafogo, né? Então uma coincidência, na verdade, né? Muito justa a homenagem a Lucas Perry. Antes do jogo também, o Textor deu quase que uma desfilada, né? Uma caminhada em torno do campo, né, do Newton Santos, muito bem acompanhado de Tiquinho Soares e Rafael, né? Jogadores que estão aí se reabilitando, né? O Tiquinho também, apareceu imagens dele chegando ao Newton Santos com a esposa, né? E foi muito legal, saudado. O Tiquinho é sempre meio tímido, né? Meio tímido e tal, mas saudado pela torcida. E também eu vi no canal da Aline Bordalo também imagens do Textor e do Durcésio, se não me engano, com bandeira da torcida, do Botafogo, aquela coisa. Então, uma festa incrível, mais uma grande festa em que a chuva não atrapalhou, né, do Botafogo no Newton Santos. Vamos lá, vamos ao jogo, né? Na escalação, eu sempre digo, o Bruno Lage sempre surpreende, né? A gente já previa a entrada do JP Galvão na lateral, isso aí não foi surpresa. E o menino tem se saído bem, essa que é a verdade, né? A grande surpresa foi o ataque, que ele escalou pela primeira vez o Mate Segovia, o nosso Segovinha, e o Diego Costa, começando um jogo, né? Então foi a surpresa que eu acho que a torcida do Botafogo curtiu, né, antes do jogo, e que a gente viu que deu certo no decorrer da partida. O gol do Botafogo sai logo no início, né? 3 para 4 minutos. Uma jogada começa com o Eduardo, aí chega nos pés do Vitor Sá, que dá uma enfiada muito boa para o Diego Costa, tipo a famosa faz, né? E o Diego Costa emendou para o gol, a bola ainda resvala no goleiro, mas encontra o fundo das redes e o Botafogo ali abriu o marcador. Foi um gol muito importante para tranquilizar, né? Claro que havia aquele clima de festa, né? Esqueci de falar a homenagem linda, né, ao Didi, ao Garrincha, que está com as asas de anjo, né? O anjo das pernas tortas, e o Newton Santos, quer dizer, 3 estrelas botafoguenses que estão lá no céu, né? E tinha até menção também da faixa, né? Assim na terra como no céu. Muito bacana a festa do Botafogo. Então esse gol tranquilizou a equipe. O Botafogo fez uma boa primeira etapa, mas não foi um jogo fácil, né? Às vezes o placar engana um pouco. O Bahia, uma equipe bem postada, bem organizada, que inclusive tinha mais posse de bola, né? E das vezes que assustou, o Lucas Perry, Salvador, né? Fez uma defesa com o pé muito boa, né? Ele que é um goleiro muito grande, então naturalmente o pé vira ali uma arma de defesa numa bola rasteira, né? Uma bola rasteira. Outro dia até o Luiz Fabiano, né? Antigo atacante, foi atacante do Brasil em Copa, né? Falou: a maneira de vencer o Lucas Perry é bola rasteira. E o Lucas Perry fez essa grande defesa com o pé. Mas enfim, então o primeiro tempo foi um primeiro tempo até com certo equilíbrio, né? Mas o Botafogo também não correu grandes riscos tirando essa bola que o Bahia chutou a gol, que só estava o atacante na frente do Perry, né? Então o Botafogo administrou bem o primeiro tempo, e já na segunda etapa, o que já vem sendo uma marca desse time, a equipe cresceu de rendimento, jogadores que entraram também entraram muito bem, e aí sim o Botafogo novamente faz um gol com o Diego Costa no início, né, da segunda etapa, gol de cabeça, que também resvalou no goleiro. O goleirão ali não foi muito bem, né, o goleiro do Bahia, mas foi uma boa cabeçada do Diego Costa. Então ele finalmente faz os seus primeiros gols pelo Botafogo, né? Depois entra o Janderson no lugar dele,
e tem uma chance também de ouro, que acaba a bola indo na trave. Foi uma pena, essa bola merecia ter entrado do Janderson. E finalmente o terceiro gol ali, que deu números finais ao placar, o gol do Luiz Henrique, numa jogadaça do Hugo, né? Até na transmissão da Globo, o Luiz Roberto assim, ficou meio preocupado, porque era uma bola na área do Botafogo, que o Hugo estava ali meio que defendendo, salvando a bola, né? E aí ele sai da área e faz um lançamento, se fosse no futebol americano, seria aqueles lançamentos de muitas e muitas jardas, e bota a bola, enfim, bota o Luiz Henrique na cara do gol. O Luiz Henrique tem o trabalho só de penetrar na área, driblar o goleiro, e ainda vem um zagueiro por trás tentando fazer a falta, empurrando o Luiz Henrique, mas ele consegue concluir e fazer o terceiro e definitivo gol da partida, um 3-0 impactante, mais uma grande atuação do Botafogo. É difícil até destacar jogadores individualmente. Segovinha foi muito bem, né? Então assim, quebrou um pouco esse estigma de que ele não poderia começar jogando na equipe titular, né? O Diego Hernandes, que entrou no final, ainda deu um bom chute pro gol, a galera que pede sempre Diego Hernandes. Matheus Ponte entrou também no finalzinho, teve ali uma atuação, enfim, discreta, mas foi bom ele ter estreado, né? E o Botafogo novamente, Luiz Henrique, que entrou também no segundo tempo, além do gol, foi muito bem, né? O meio de campo funcionou muito bem. Gabriel Pires, que eu tinha previsto ali que seria um dos destaques, foi ao lado do Eduardo, do Marlon, né? O Botafogo, claro, se ressente um pouco da ausência do Tietê, pela característica do jogador de marcação, mas isso ontem acabou passando batido. E mais uma vez, né, chovendo molhado, Adrielson, um monstro na zaga, né? Salvando ali as tentativas do Bahia, que, como eu falei, fez um bom jogo, né? A equipe do Bahia muito organizada, pelo seu treinador, também português, né? Então o Botafogo, mais uma vez, brindou o seu torcedor, né? O torcedor fez a festa e a equipe respondeu à altura, né? O Diego Costa foi eleito pela Globo como craque do jogo, né? Pelos 2 gols, principalmente, e logo depois do jogo falou da importância dos 3 pontos, né? Colocou até acima dos gols a importância dos 3 pontos. Então, declarações aí muito legais do Diego Costa, quebrando de vez aquele estigma de que ele não seria um jogador agregador de grupo, né? Muito pelo contrário, fez os gols e a equipe toda, a galera que estava no banco, abraçou, vibrou junto, né? E aí foi interessante que já tinham falado essa estatística, né, durante a partida, e aí o repórter de campo, que eu não me lembro quem foi, perguntou: Diego, você lembra qual foi a última vez que você fez 2 gols num jogo? E assim, antes mesmo que o Diego falasse, o repórter emendou: olha, foi num 7-3, 7-3 do Atlético de Madrid em cima do Real Madrid, um amistoso lá nos Estados Unidos, acho que em 2019 ou 2020. E aí o Diego corrigiu, assim, tipo, não, mas não foi 2 gols, nesse jogo eu fiz 4. Aí o repórter, não, fez, né, pelo menos 2 gols. Então foi engraçado, foi interessante essa correção do Diego. Pô, tá me tomando 2 gols, né? Fiz 4 naquele jogo. Galera, o Hugo tem substituído o Marçal, não só a altura, como eu me arriscaria a dizer que vem jogando melhor até do que o Marçal. O Marçal tem grande chance de voltar no jogo com o Flamengo, né? Acho que é importante a experiência dele para uma partida como essa, que sempre tem uma catimba, né, tal. O Flamengo ali numa situação não muito confortável, apesar de estar no G4 do Brasileiro, mas pressionado pela sua torcida. Então o Marçal tem essa importância. Mas o Hugo, novamente, foi um dos grandes destaques do time, né? E deu esse passe sensacional para o Luiz Henrique no terceiro gol, né? E o Hugo destacou o apoio da torcida, né? Comentou: quanto mais a torcida apoia, mais a gente responde em campo, né? Então essa sinergia aí que a gente vem falando há muito tempo. Bruno Lage, na coletiva de imprensa, mais uma coletiva muito boa do Bruno Lage, né? Ele comentou que está aí à frente do Botafogo há mais ou menos 1 mês e meio, né? E completou 10 jogos com o Botafogo. Mas aquele jeito, sempre os portugueses têm um jeito peculiar ali, meio rabugento, né, de rebater as eventuais críticas. Ele não estava nem sendo muito criticado, né, não tem como ser criticado depois de um 3-0, mas assim falou: parece que antes de eu chegar estava tudo perfeito, né,
que o Botafogo não tinha atuações contestadas na Sul-Americana, né, como agora, que não tinha alguns jogadores contestados, né? Ele saiu-se com essa, mas é aquele estilo lusitano, né, de respostas e que eu super entendo. Estou lajeado. Galera, falando nisso também, o Bruno Lage aproveitou para defender jogadores, que ele falou, quando eu cheguei aqui, tinham jogadores sendo criticados, né, assim, acima do ponto, e aí citou nominalmente o Sampaio, o Gatito, talvez, né, pelo último jogo, aquela falha contra o Defensa e Justiça, e o Júnior Santos, que ele carinhosamente chamou de Jacaré, né? Os jogadores chamam ele de Jacaré, e aí começou a chamar o Júnior Santos de Jacaré. Então defendeu esses jogadores, destacando o profissionalismo deles, né? A importância deles para o elenco. E a gente sabe disso, né? São jogadores que, especificamente o caso do Sampaio, né? Eu acho que realmente ele deixou a desejar em alguns jogos, né? Tecnicamente não está no mesmo nível, nem perto, né, de Adrielson e Cuesta, mas foi necessário entrar em algumas partidas, e tanto o Botafogo também faz essa leitura que traz agora o Bastos, né? Mas nunca ninguém duvidou do comprometimento e do profissionalismo do Sampaio, isso é um fato, né? Acho que, enfim, de qualquer maneira o Lage citou esses jogadores nominalmente, né? Júnior Santos acabou não jogando ontem, foi preservado, que era o que a gente já previa, né? Não está num bom momento, não adianta insistir com o Júnior Santos, que já foi muito útil para o Botafogo, né? Recentemente, no início do campeonato, na própria Sul-Americana, né? É isso. Pessoal, projetando o próximo jogo, o Lage também reclamou, e aí eu dou razão a ele também, da marcação do jogo Botafogo-Flamengo para sábado, né? Ele nem falou da questão do horário, que também é péssimo, né? Um clássico, sábado à noite, não tem nada a ver, mas quem escolhe isso é a televisão, né? O Botafogo tem que se submeter a isso, mas reclamou do Botafogo jogar quarta-feira, né? E normalmente o intervalo, quando alguém joga quarta, é para jogar de novo no domingo. O Botafogo vai ser obrigado a jogar já no sábado, e ainda por cima uma quarta-feira fora do Brasil, quer dizer, uma viagem internacional para o Botafogo, né? Um jogo na Argentina. Tudo bem que é um voo de 3 horas, mas tem toda uma logística, né? A gente não sabe ainda que equipe que vai para a Argentina, mas eu começo a desconfiar. É difícil aqui, porque a gente acaba, às vezes, arriscando e errando, né? O Lage sempre surpreende, mas eu começo a desconfiar que o Botafogo cada vez mais vai levar esse jogo com a equipe mista, né? Jogadores que não estão sendo utilizados, e vai preservar titulares para o jogo de sábado. Até o Lage falou, né, da estratégia que foi poupar o Eduardo no meio de semana, e que ele voltou a ter uma ótima atuação ontem, né? Então, de fato, né? E ele ressaltou muito a importância do departamento de fisiologia do Botafogo, de dados, né, médicos, enfim, dos jogadores que precisam ser poupados, né? Comentou também que o PR vinha jogando com dores, né? E aí até por isso, naturalmente, o Gatito tem jogado na Sul-Americana, fazendo esse revezamento aí com o PR. Né? O PR com dores está fazendo, né, esses milagres todos. Imagina se ele tivesse 100%. Então, eu me arrisco a dizer que o Botafogo não vai ser dessa vez que ele vai levar a sério, né? Claro que leva a sério, a gente entra para ganhar, mas é muito nítida a diferença de entrega do Botafogo no Brasileiro e na Sul-Americana. Isso aí não tem como dizer que não, por mais que técnico, os jogadores digam que é a mesma coisa. O Lage falou, no jogo do meio de semana, o Matheus Nascimento poderia ter feito 1-0, assim como hoje o Diego Costa fez 1-0 ali no início. Mas aí perdeu, se tivesse feito, né? Entrou um pouco aquele C. Mas o fato é que a atuação de ontem, é claro que o gol, a bola entrando, facilita muito, né? Dá uma tranquilidade ao time. Mas que a atuação do time no Brasileiro é diferente da Sul-Americana. Tomara que a gente consiga na quarta-feira a classificação, né? Mas a gente já imagina que o Botafogo vai poupar os jogadores, seus jogadores estão mais cansados, para o clássico, beleza? Enfim, vamos lá, vamos ver aqui. Agora o técnico do Bahia, né? O Renato Paiva, português também, elogiou muito o Botafogo, mas falou num resultado ingrato, né? Lembrando que o Bahia teve, parece que 17 finalizações, o dobro, né? O Botafogo teve 8, mais que o dobro de finalizações, teve mais posse de bola, enfim. Mas aí, obviamente,
que ele, né, na mesma hora classificou que o Botafogo foi muito mais eficaz, né? Falou da eficácia do Botafogo, teve menos chances e botou 3 bolas na rede, que é o que importa, né? Mas, de fato, foi um jogo que o Bahia valorizou, né? Quem esperava um jogo, uma moleza, né? Eu já tinha avisado aqui que não seria. Esse Bahia, inclusive, deve subir na tábua de pontuação no segundo turno, porque está com uma equipe bem organizada, com bons jogadores, né? Bons talentos. Ainda na coletiva de imprensa do Bruno Lage, ele foi perguntado de novo sobre a questão do Botafogo não ter jogadores na seleção do Diniz, e o Lage foi bem diplomático até, né? Disse, olha, eu concordo com o Diniz, não existe escrito em lugar nenhum que só porque a equipe está em primeiro lugar, né, que precisa ter jogadores convocados. Então, passou pano ali para o Diniz, acho que fez bem, não adianta entrar em rota de colisão com o Diniz, e falou assim, bom, mas obviamente que vai ser um prêmio para os jogadores se futuramente o Botafogo vier a ter jogadores na seleção. Tem alguns aí que estão sendo falados que merecem, né? Aí citou o Lucas Perry, citou o Adrielson, já ia se esquecendo do Tiquinho, né? O Tiquinho tá fora aí por contusão, mas depois falou do Tiquinho e ainda sugeriu um jogador para o Diniz numa próxima convocação, falou do Marlon, o Marlon Freitas, né, que naquela pronúncia portuguesa que o Castro também já falava, o Marlon vem merecendo também pelo campeonato que está fazendo, né? Pessoal, 21 minutos é muita coisa sobre o Fogão. Para fechar esse vídeo, falas de John Textor, do papai John, que ele deu um depoimento ao Versus Esporte e falou o seguinte: a festa foi incrível, não tinha conseguido ainda vir, né, no estádio desde que começamos a lotar todos os jogos, tinha visto só pela televisão, né? Então, foi sensacional, muito obrigado por terem dado esse incentivo aos jogadores. Os torcedores são incríveis, né? The fans are amazing. Foi a maior festa que já vi na minha vida. Papai John Textor, muito feliz, e foi mais uma tarde feliz para todos nós botafoguenses, e espero que você que esteja assistindo aí, deixe o like, compartilhe, se inscreva se não é inscrito. Estamos muito próximos dos 5.000 inscritos, né? E tenha uma semana de muitas felicidades. O Fogão está garantido isso pra gente. 51 pontos contra 40 do Palmeiras. O Palmeiras teve uma ajudinha lá, né? Vasco acabou prejudicado, um gol mal anulado lá, mas enfim, não queremos saber, não olhamos para trás, olhamos só para frente. 51 pontos, uma grande ideia. Valeu, pessoal, tamo junto, abraço, grande semana.